E após o primeiro vídeo do buraco, o texto tibetano, já foi lá? Já assistiu? Já ouviu? Agora, manas, nós vamos conversar sobre as estratégias jurídicas da mulher que se encontra nesse buraco. Primeiro buraco que nós estamos tratando é o buraco do relacionamento, onde existe um tipo de violência física ou verbal contra a mulher, ou patrimonial. É uma violência que a gente ignora muito, que a gente não tem conhecimento. Eu quero trazer depois um vídeo somente sobre ela, mas hoje vamos falar nesse geralzão. Violências contra a mulher, caindo naquele buraco, assiste lá o primeiro vídeo para você conectar aqui a nossa fala. E o que fazer, né? Muitas das vezes eu recebo em meu escritório clientes com o seguinte relato: olha, doutora, eu tô sofrendo esse tipo de violência, já fui instruída a fazer um boletim de ocorrência, quero saber se eu sair de casa, se eu tenho algum direito. E aí, quando eu vou fazendo algumas perguntas àquela mulher, eu vou vendo que ela não está preparada para aquele momento, o momento do divórcio, de uma partilha de bens, enfim. Ela só quer se libertar. Só que nem sempre o só se libertar, só um minutinho, pronto. Nem sempre o só se libertar é suficiente. Nós temos que ser práticas, né? Esse nosso lado feminino, esse nosso lado emotivo, ele quer nos tirar de qualquer forma dali e nós realmente temos que sair, principalmente quando existe um risco à nossa integridade física ou à nossa vida. Mas precisamos ser frias nesse momento e pensar também nos nossos direitos, né? Naquele patrimônio, em como que as coisas vão acontecer. Primeira coisa, existem mulheres que não sabem nem quais são os gastos da sua residência. Existem mulheres que não têm ideia de qual é a renda do marido, que muitas vezes trabalha informal ou é empresário. Existem mulheres que o marido fala, não, pode ficar em casa cuidando da casa ou cuidando dos filhos, eu dou conta de tudo. E ela simplesmente paralisa no tempo. Ela não faz um curso de aperfeiçoamento, ela não junta um dinheiro, ela não faz nada. E aí no momento que vem essa situação, né, da separação, da violência, ela se sente assim, não tem o que fazer. Tem mulheres que constroem no terreno da sogra e pensam, como o terreno não é nosso, eu tenho que sair daqui imediatamente. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre tudo isso. Primeiramente, se você construiu no terreno da sua sogra, tudo que vocês fizeram depois que vocês estavam juntos tem que ser partilhado. Então, não tem como partilhar esse terreno, porque esse terreno não é de vocês, mas tem como partilhar essa edificação, essa construção que foi feita nesse terreno. Como que vai fazer? Minha sogra falou que não tem dinheiro para comprar, ok, podemos vender para outra pessoa. Ah, não tem dinheiro para pagar à vista, como vamos fazer? Podemos parcelar, mas tudo isso tem que ser dentro de um acordo muito bem feito. Por quê? De boca, ah não, eu vou te pagar 20 mil por mês, vou te pagar 500 reais por mês. E simplesmente você sai daquela casa e ela fala, não vou te pagar mais nada, querida. E aí tudo piora. Então, junto com uma dissolução de união estável, junto com o divórcio, a gente tem que tratar desse assunto e deixar definido como vai se dar essa compensação financeira. Por quê? Porque aí, se ela não pagar, ela não está descumprindo só um acordo que vocês fizeram. Ela está descumprindo uma ordem judicial e você tem como executá-la. Executá-la no sentido de cobrar judicialmente, bloquear os bens dela, uma conta corrente, enfim, tomar providências jurídicas rápidas para recebimento do seu valor. Então, primeira coisa que você tem que saber, não é porque você construiu na casa da sua sogra que você tem que sair deixando tudo para trás. Segunda coisa, se você está sofrendo algum tipo de violência doméstica, né, seja ela física, psicológica, patrimonial, financeira, você pode pedir uma medida protetiva, tá? Eu sempre sugiro às minhas clientes que tenham provas, apesar de que a palavra da vítima já vale como uma prova e como uma ferramenta muito importante para que se conceda a medida protetiva. Por que eu já peço provas? Para que aquilo ali já inicie um próximo processo bem fundamentado. Mas eu sempre converso muito honestamente com minhas clientes. Medida protetiva é um papel. Na prática, ela não te protege de tudo, ela não te blinda de tudo. Ela inibe alguns homens, mas quando o homem ele tem um grau de maldade muito elevado, ele está em uma loucura muito grande, não impede. Então, por isso que eu estou falando com vocês, não é simplesmente falar, vou sair desse buraco de qualquer jeito. Primeira coisa que eu pergunto às minhas clientes quando falam que vão separar, e elas até assustam, quando você falar isso com seu marido, pelo que você conhece dele, você imagina que ele possa querer te matar por você querer se separar? E pasmem, muitas dizem sim.
ele pode querer me matar. Então eu vou falar com essa mulher, você vai chegar em casa e vai falar com ele que você vai se separar, que você tá indo embora de qualquer jeito? Não. Você tem que ter um ponto de apoio. Você tem que ter um lugar para você ir, para você se socorrer. Se você já passou por algum tipo de violência, principalmente, você tem que sair primeiro desse ambiente para depois você comunicar a ele. E se eu sair da minha casa e deixar tudo lá e for embora? Ele me falou que eu perco todos os meus direitos. Você não perde direito algum. Principalmente você comprovando que você estava sendo vítima dessa violência. É claro que o ideal é que você fique na sua residência, né? Principalmente se for uma residência própria sua, mesmo que construído no terreno de X, de Z, o ideal é que você fique. Mas eu só posso te aconselhar a ficar se você tiver segurança para você e para os seus filhos de se manter naquele local. Como eu vou aconselhar uma cliente a ficar naquela casa se a sogra e a cunhada estão invadindo a casa para agredi-la? Como eu vou aconselhar uma cliente a ficar nessa casa se o marido já pulou o muro, falou que com aquela casa ela não fica, nem que ele tenha que matá-la? Então, pessoal, hoje inclusive, existe uma lei que fixa um auxílio moradia para a vítima de violência doméstica. Então, você procura o seu advogado de confiança ou a defensoria pública, procure saber dessa lei. É claro que ela não vai pagar seu aluguel integral. É claro que tem que ser um caso, né, que mereça essa atenção e esse desembolso, esse dispor de um valor pela parte do Estado, né, do governo, porque infelizmente não tem dinheiro para tudo, né? Então tem que ser analisado caso a caso. Mas se é o seu caso, pode ser uma ajuda. Ah, são R$400, são R$300. É um dinheiro que pode te ajudar nesse primeiro momento. Então, é caso a caso conversado com o seu procurador, com a sua procuradora, com a defensoria pública, tá? Resolveu essa primeira parte. Você também, antes de falar com seu marido que você quer se separar, ou, né, do seu companheiro, você precisa saber qual é o patrimônio de vocês. Qual é a renda dessa pessoa, caso vocês tenham um filho. Só um minutinho, engasguei. Aqui não vai ter formalidade, não. Aqui é nosso canto. Nós vamos conversar aqui com muita leveza, tá? Então, qual é o patrimônio que vocês têm? Ah, ele tem um lote que ele comprou na mão do fulano, não é registrado em cartório, tá lá em Esmeraldas, tá lá em São Paulo, tá lá em Rio Grande do Sul. Cadê a foto do contrato de compra e venda? Cadê a foto desse lote? Ah, ele vende muito carro por fora, carro usado. Ele compra e revende. Cadê as movimentações bancárias? Em nome de quem que é feito isso? Ah, é numa conta no nome da mãe, da irmã, não sei o quê. Isso é uma construção, tá? Que você precisa fazer com um profissional que vai te auxiliar nesse momento para que você não saia prejudicada. Principalmente quando existe uma violência física, principalmente nesse caso, procure um advogado especialista nessa área e peça esse advogado para que tente te blindar de todas as formas de um risco à sua integridade física, ok? Somente depois você sai do buraco. Então, você precisa ter consciência do buraco, né? Igual nós falamos no vídeo anterior. Você precisa saber que aquele buraco existe. Você precisa escolher não cair mais naquele buraco. Mas para você pegar a outra rua, você vai se preparar muito bem. Porque, mana, você tem direitos. E você precisa preservar os seus direitos e os dos seus filhos. Isso não é favor de homem nenhum, tá? Apesar da maioria pregar dessa forma. Isso é seu direito. Enquanto ele trabalhava, você cozinhava para ele, você lavava as roupas dele, você cuidava dos filhos dele, você deu apoio moral, você passou poucas e boas, você deixou de passear, viajar para ele crescer. Você tem direitos e não abra mão, porque você vai arrepender. Eu lido com isso diariamente e eu sei como isso acontece. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like aí no nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Inscreve no nosso canal para você ser notificado de todos os vídeos que chegar para você. Seja muito bem-vinda, é um prazer conversar com você e deixa nos comentários o que você achou, qual a dúvida que você tem, qual tema você gostaria que a gente trouxesse a esse canal. Vai ser um prazer a gente manter a nossa conversa por aqui. Um grande beijo e até o próximo.